Autocontrole, Mary Brontë. Autocontrole foi publicado pela primeira vez em 1811. Foi o primeiro romance da Mary Brontë. Ela só escreveu 2, o terceiro ela morreu e não conseguiu terminar. E ainda é um romance da era georgiana e não vitoriana, como eu havia dito no último vídeo. A Brontë era uma escritora escocesa e ela ambienta boa parte da história na Escócia mesmo. E é um romance cujo título já dá uma pista do grande tema deste livro, autocontrole. A necessidade de termos autocontrole nas nossas emoções, nas nossas decisões, nas nossas afeições, nas nossas paixões e os males de quando nós não nos controlamos. Quando não aprendemos a nos dominar, a ter aquilo que a gente costuma chamar, né, até na visão cristã de domínio próprio. Você não ter domínio próprio, o mal que você vai acabar fazendo para você mesmo e para as pessoas ao seu redor. Autocontrole conta a história da Laura, essa jovem que se apaixona pelo coronel Hargrave e depois descobre que ele é um libertino. E a situação na qual ela descobre não deixa nenhuma dúvida quanto a isso. Por causa da insistência dele, do fato dele ficar falando que ela tem que perdoá-lo e tudo aquilo, ela acaba dando um prazo para ele. Aceita se casar com ele, mas dá um prazo para ele, de 2 anos, para ele se regenerar, para se tornar outro homem. E aí o romance prossegue mostrando parte desse período, né, desses 2 anos, as coisas que estão acontecendo na vida dos dois, aquilo que eles estão fazendo e outros personagens que vão surgindo dentro da história. E a gente tem essas questões de contrastes que a autora vai estabelecendo entre amor versus paixão, razão versus emoção, amor ágape, que seria aquele amor em que você coloca a criatura amada em primeiro lugar, versus um amor eros, aquele amor em que você deseja muito mais possuir a criatura amada do que realmente pô-la em primeiro lugar. É um romance também sobre coragem, sobre perseverança. Também é um romance que mostra as influências da Brontë de escritores que ela gostava, como por exemplo Samuel Richardson, porque você tem uma grande análise psicológica de alguns personagens, especialmente da Laura, da protagonista. Há vários momentos em que a Brontë mergulha na personagem para mostrar aquilo que ela está pensando, quando ela toma alguma decisão e que de repente ela chega à conclusão que aquilo não foi uma coisa boa, por que ela fez aquilo, e ela repreende a si mesma, ela repensa naquilo que ela vai fazer, nas novas decisões que ela tem que tomar. E isso já vem de escritores do século XVIII, especialmente o Samuel Richardson, né? Que é um dos grandes escritores ingleses do século XVIII, chamado de o pai do romance psicológico inglês, autor de Clarissa, autor de Pamela. E a gente vê a Brontë mostrando essa influência aqui também, especialmente no caso da Laura, ainda que ela faça um pouco de análise de outros personagens também, como Hargrave. Eu diria que o probleminha com o autocontrole é o fato da Brontë ela enfatizar demais aquilo que ela quer denunciar. Ela poderia ter sugerido mais. Tem algumas coisas que ela sugere. Por exemplo, ela mostra, mas ela não fica repisando, o fato de que pessoas que têm a pretensão de se casar e construir uma vida juntos devem ter afinidades, devem ter coisas em comum que elas façam juntas, inclusive estudar juntas. E também mais adiante na história, mais chegando no final, ela mostrar como a sua heroína, a Laura, depois de algumas experiências, percebe que é bom que a mulher, mesmo ela estando pronta para se casar, que ela tenha uma certa independência financeira do marido. Não dependa do marido financeiramente em tudo. Isso também ela sugere, mas ela não repisa. Agora, a grande denúncia dela, ela realmente enfatiza, embora eu concorde até com a denúncia. E aí eu faria um parêntese aqui de experiência pessoal, que há uns 20 anos atrás, eu estava conversando isso com a Cris Paiva hoje, a gente fazia parte de uma comunidade no antigo Orkut, o Adoro Romances, e ali você tinha várias pessoas que discutiam romances, né, especialmente mulheres,
E era interessante que quando alguém estava apontando algum romance onde a heroína tinha um procedimento sexual discutível, alguém logo, quando não a maioria, começava a criticar a heroína e usando até palavras fortes para insultar a personagem. Mas quando era o protagonista, a figura masculina, que fazia isso, a reação não era a mesma. Pelo contrário, algumas inclusive diziam que aquilo era uma coisa boa, né? Que o homem tivesse tanta experiência e coisas desse tipo. E aí, eu faço o gancho com o que eu estou falando aqui da denúncia, que ela enfatiza, que é tirar esse véu, esse glamour, né? Essa ideia de que existe alguma coisa de glamourosa, de charmosa na devassidão sexual, né? No fato de um personagem ser libertino, um personagem masculino ser libertino, ser aquele cara desregrado sexualmente. E a gente tinha essa visão até na literatura de alguns autores, inclusive ingleses, como o Henry Fielding, né, contemporâneo do Richardson. E os dois eram até inimigos por causa dessas visões opostas, né? Quanto a bons exemplos e tudo isso. Porque o Fielding, por exemplo, no seu romance Tom Jones, o personagem título, ele é desregrado sexualmente e a gente percebe que o Fielding não acha que aquilo é uma coisa muito séria. Se fosse a heroína dele, a Sofia, fazer aquilo, seria. Mas como é o Jones, não tem problema, né? E a gente percebe isso dentro do romance mesmo. Algumas pessoas falam dentro do livro alguma coisa contra o comportamento do Tom Jones, mas assim, muito de leve, aquele negócio de passar a mão na cabeça, enfim. E aí me parece que a Brantôle está fazendo essa denúncia e procurando tirar esse véu romântico, né? Que até algumas mulheres têm, inclusive leitoras do início do século XXI, como eu estou contando o caso da comunidade da qual eu fiz parte. Que quando se tratava das heroínas, elas tinham que ser irrepreensíveis sexualmente. Mas os heróis poderiam ser devassos, poderiam ser libertinos, que as leitoras achavam até charmoso, até bacana. E isso continua. Então, eu gostei muito dessa visão da Brantôle, gostei do fato dela fazer essa denúncia, de tirar essa aura romântica, né, da devassidão sexual dos homens, como se fosse alguma coisa charmosa e bonitinha, que não é. Inclusive, ela vai mostrar como é que isso avança na vida de alguns personagens, de modo que eles perdem completamente os limites, né, não tem mais limites, até porque não foram educados para serem pessoas com domínio próprio, né? Ela também vai falar nesse assunto. Ela não repisa, mas ela mostra como é que o Hargrave foi educado, como é que outros personagens masculinos da história foram educados de uma forma muito diferente dele. E essa é uma denúncia que é bom lembrar, a Anne Brontë vai fazer mais tarde também, no seu romance A Inquilina de Wildfell Hall. Há uma cena poderosíssima em que a heroína fala do abismo, da diferença que existe na forma como se educam os meninos e as meninas, e os males que isso provoca.